Qual é a maior bênção? Bênçãos da nova aliança e reconciliação. Olha só essa palavra aí. Em Romanos 5, de 1 a 11, vamos continuar lendo a carta de Paulo aos Romanos. Começa com uma palavrinha que a gente já conversou sobre ela em vídeos anteriores. Justificados. Isso quer dizer, ou na verdade o efeito disso é que não estamos mais, devido à justiça dada a nós, creditada na nossa conta, por Cristo, não estamos mais sob a ira de Deus. Então, justificados em Cristo, por Cristo, pois mediante a fé temos paz com Deus. Olha só, gente, se você lembra nos primeiros capítulos de Romanos, Deus diz que ele está irado contra toda a humanidade e vai haver então o dia da ira, da justiça de Deus. Não existe uma paz com Deus da humanidade. Todos estão separados de Deus em pecados, nos seus delitos e pecados. Agora, Paulo está dizendo que justificados mediante a fé em Cristo, obviamente, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outra forma de ter paz com Deus a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo, pelo qual, ou por intermédio de quem, de Jesus Cristo, obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Isso é algo importantíssimo na teologia e no pensamento, na reflexão do Evangelho e da vida cristã que Paulo faz. Em algum sentido, o sofrimento daqueles que estão caminhando com Cristo e foram salvos por Cristo nesse tempo ainda que esperamos a conclusão e a consumação das eras e das épocas no reino vindouro. Nesse momento que nós vivemos, ainda há sofrimento, e alguns sofrimentos fazem parte da vida cristã. E ele diz aqui, no versículo 3, então, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que... Então, nós temos que nos gloriar na tribulação e ainda saber o quê? Sabendo que a tribulação, ela produz perseverança, que a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Mas antes, vamos fazer uma observação aqui da questão do sofrimento. Olha só, o sofrimento, preste muita atenção nisso, o sofrimento do cristão, quando o cristão passa por sofrimento, existe uma teologia muito errada e muito ruim na nação brasileira e em alguns países, que até predominou em alguns lugares, que diz que você não pode sofrer, não pode passar por algumas situações, porque senão você está em pecado ou está sob maldição. E, na verdade, nas cartas nós vemos que tem tipos de aflições e sofrimentos que inclusive fazem parte da vida cristã. O nosso Mestre, o nosso Senhor, sofreu e ele padeceu e foi obediente à morte, até a morte de cruz, e ele nos abriu um caminho de uma vida cristã que, em algum sentido, o sofrimento está atrelado ao Evangelho, à pregação do Evangelho, até que venha o reino de Deus e retire todo o sofrimento, toda a maldição, tudo aquilo que nos oprime. O sofrimento não anula o fato de que o indivíduo é um cristão verdadeiro. Preste atenção nisso. Não tem alguns cristãos sofrendo situações, aflições, às vezes questões relacionadas à saúde e outras questões. E muitos outros julgam essa pessoa. Não deve ser um cristão verdadeiro, deve estar afastado de Deus, deve estar em pecado. Mas, gente, o sofrimento não anula o fato de que o indivíduo é um cristão verdadeiro. Paulo afirma que a marca do verdadeiro cristão é o sofrimento, pois ele se identifica com a cruz em suas aflições. Inclusive, por meio das aflições, Deus visa promover o amadurecimento do cristão e nos fazer olhar para a nossa esperança eterna. Lembrar que nossa esperança não está nessa terra, que nós temos aqui sim momentos de aflições que nos fazem olhar e clamar o reino vindouro, a eternidade prometida por Cristo. Então, voltando aqui,
Versículo 5, ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Que ímpios? Por nós. Quando nós ainda éramos fracos, nós vamos ver o que significa isso aqui mais para frente. Ele morreu por nós, nós ainda éramos ímpios, transgressores da lei de Deus, injustos diante de Deus. E nessa condição de pecadores, ele morreu por nós para nos justificar, para perdoar o nosso pecado e nos reconciliar. No versículo 7, dificilmente alguém morreria por um justo, não é verdade? Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer, mas Deus prova o seu amor para comigo, com você, para conosco, pelo fato, é um fato, de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por mim e por você, numa condição de inimigos de Deus, numa condição de merecedores da justa ira de Deus. E ainda nessa condição, ele morreu e entregou-se por nós para justificar, nos perdoar e nos reconciliar com o Pai. 9. Logo, muito mais agora. Agora quando? Que não somos mais devedores pela justiça de Cristo, quer dizer, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Gente, por favor, lembre do que a gente falou nos outros vídeos, dá uma olhadinha lá. Lembre que toda a humanidade está debaixo da ira e ele está nos salvando da ira justa de Deus. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Uma observação da questão da reconciliação. Reconciliação pressupõe relacionamento, né? Quando a gente se reconcilia com alguém, a gente perdeu aquele vínculo e a gente vai ser reconciliado, há perdão ali e volta-se um relacionamento abençoado ali. Pressupõe então que Deus e o ser humano pode haver um relacionamento pessoal, algo que não existia na mentalidade dos deuses pagãos antigos. E a palavra mostra que Deus quer um relacionamento com o seu povo pessoal. Mas para que esse relacionamento aconteça, tem que tirar aquilo que está separando a gente de Deus, que é o pecado. Então, até a nova aliança, as ocasiões em que o termo reconciliação é usado para os seres humanos e Deus, os seres humanos sempre têm de tomar a iniciativa da restauração, ao voltarem a obedecer a Torá. É óbvio, quem erra vai atrás, não é isso? Deus não errou nada conosco. Por isso, graça na nova aliança. É Deus quem vem atrás da gente. Aqui em Romanos, Paulo declara que foi Deus quem tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele. E ainda enviando o seu Filho para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Meu irmão, ninguém merece isso. Ninguém merece isso. Por isso é graça. Sendo você ainda pecador, merecedor da ira, da justa ira, da justiça de Deus, separado, merecedor de uma condenação eterna, Deus que não fez nada contra nós, não errou conosco, não foi infiel, não transgrediu nada, Ele vem se reconciliar conosco, entregando o seu próprio Filho para perdoar o nosso pecado, para que perdoados pudéssemos nos achegar a Ele. Pura graça. Entenda isso, meu irmão. Vamos ler de novo o versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando agora, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Meu irmão, a maior bênção da sua vida é você estar em paz com Deus, reconciliado com Deus.
E isso não pode ser feito pela religião, como a gente tem falado, por atos próprios de justiça, por meditação, por obras sociais. Nada pode te colocar em paz com Deus. Nada pode, vou usar uma palavra aqui, aplacar a ira justa de Deus sobre a sua vida e sobre a humanidade, a não ser o que Cristo fez na cruz. Tomou sobre si os nossos pecados, dores, maldições, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo naquela cruz. E é por isso que podemos hoje sermos chamados filhos de Deus, reconciliados com Deus. Considerações finais aqui. O destino eterno do cristão está seguro em Cristo. Graças a Deus. Visto que Deus nos salvou quando éramos pecadores, Ele nos guardará como seus filhos por toda a eternidade. Qual é a maior bênção? Paz com Deus, a reconciliação com Deus, o ter o direito de se tornar filho de Deus e eternamente viver com Deus nesse reino eterno de paz eterna. Pense nisso, meu irmão. Dê valor a isso, a esse favor, a essa graça, a oferta de Deus do seu próprio Filho para salvar a sua vida. Deus abençoe você.